No filme Parasita, a gente acompanha a história de duas famílias bem diferentes. Na verdade, o filme é sobre o abismo social que existe entre os personagens. Um grupo está no topo e o outro vive abaixo da terra. Em filmes, né, em produções como Jogos Vorazes e 3%, nós também vemos sociedades divididas entre classes, em que os mais ricos são os opressores e os mais pobres precisam lutar para sobreviver. E no oceano da civilização, a gente não está no mesmo barco, a gente está no mesmo mar. Tem gente que está andando de iate, tem gente que está de jangada e tem gente que está à deriva. E um país justo seria aquele que salvaria as pessoas de se afogarem e daria condições iguais para todos conseguirem navegar. Eu sou Samu Strazer Eu sou a Miviki, e no Pode Ser de hoje a gente vai falar sobre desigualdade social, pode ser? pode ser. É isso aí, Vicky. Hoje a gente vai falar sobre um tema sensível, mas muito importante, né? Que é desigualdade social. Exato. E é legal a gente ver que tem muitas produções, né, do cinema, séries, livros, que abordam esse assunto de uma maneira muito crítica, né? Isso é de uma maneira bem legal, porque através da arte a gente leva a informação também, leva essa crítica. Conscientização. E conscientização. Né? Eu acho que todo mundo da minha idade para a galera mais jovem, que eu sou mais velho que você, né? Da galera ali até os 30 anos, acompanhou bastante a saga Jogos Vorazes. Acredito que sim. Né? E não, foi um sucesso tal, tanto os livros quanto os filmes, sucesso de bilheteria. E é justamente uma crítica da desigualdade social, mais escancarado impossível, né? Porque lá a galera é dividida literalmente, né, em grupinhos e tal, né? Tem os distritos lá, né? E é uma representação muito legal de que a galera literalmente luta entre si. E todo esse cenário, né, que Jogos Vorazes traz e que eu vejo muito também em 3%, né, para citar uma produção brasileira, né, essa série tá na Netflix, é que a questão da meritocracia. Então, assim, os líderes, ao invés de construírem, né, um país justo e um país em que todas as pessoas vão ter condições dignas de viver, e a gente nem tá falando, assim, que todas as pessoas vão ser ricas, mas ter o digno, o mínimo, né, necessário. E a gente tem realidades, né, tanto em Jogos Vorazes, né, que a gente tem os distritos, e em 3% também, que a gente tem a galera que tá no continente, que é como eles chamam a galera que vive na parte mais pobre, né, do país. A gente tem pessoas que passam fome, que passam necessidades. Então é bem uma situação assim bem extrema. Eles não têm o mínimo necessário. E eles criam uma realidade em que assim a culpa de nós sermos pobres, né, da galera ser pobre e de existir fome e toda a desigualdade, não é do sistema, não é da galera que simplesmente concentra toda a riqueza e deixa o resto se ferrar. O problema seria, assim, eu conquistei, tipo, isso aqui é meu, e vocês que não estão aqui precisam ser merecedores de estarem aqui. Então, tanto em 3% quanto em Jogos Vorazes, a galera vai ter que lutar para conseguir um lugar ao sol. Então, para conseguir viver bem, seja em Panem, né, que é a realidade lá de Jogos Vorazes, ou no Mar Alto, que é a realidade de 3%. Então, é a meritocracia. Tipo, você tem que ser bom, você tem que ser forte, você tem que ser inteligente, e daí sim, você é merecedor, tipo, legal, você conseguiu estar aqui com a gente. E é uma conversinha, um papinho muito comum, né? Sempre foi, ainda é, infelizmente, de que, tipo, tem uma galera das classes mais baixas, tal, classe C, D, E, e aí tem uma pessoa que consegue furar a bolha, né? Algum jovem que consegue estudar pra caramba e aí consegue entrar numa federal, e aí o pessoal já fala, viu? É só você querer, não sei o quê, mas não é só querer, entendeu? É lógico, tem que querer muito, mas tem que querer mais do que qualquer outro ser humano existente para você conseguir. Exatamente. Sendo que as universidades federais tá lotado de gente que estudou em escola particular, né?
teve uma educação básica muito acima do nível, né? Acaba fazendo a faculdade de graça, tendo acesso aos melhores professores e tal, que as universidades federais proporcionam um estudo muito bom, mas tá lotado de gente que já começou de um degrau acima. E aí uma parcela menor de pessoas que vêm das classes mais baixas, que teve que ter a meritocracia, mas olha o tanto que a pessoa teve que lutar de fazer mais esforço que todo mundo para conseguir estar lá. E não deveria ser assim, né? Não, teria condições, né, de todo mundo, né, ter uma distribuição melhor, tanto da educação quanto de renda, né? E em Jogos Vorazes isso é representado muito bem, porque literalmente uma pessoa de cada distrito, né, um casal, na verdade, né, botado para lutar com o outro, e quem sai vivo daquilo, tipo, pode sobreviver, tem direito a viver na capital, né? E aí faz parte desse seleto grupo de pessoas ricas e bem favorecidas. E não deixa de ser uma política de pão e circo, né? Porque daí você tem um grande evento em que todos param para assistir aquilo, então as pessoas, né, dos distritos, né, vão torcer por aqueles candidatos e vão torcer pelo seu distrito, quando na verdade todo mundo tinha que estar lutando junto por uma coisa só e por mais direitos. Então você tira a atenção, né? Tipo, a culpa não é do sistema. Você, na verdade, tem que ser forte, tem que ser bom para conseguir vencer ou para conseguir passar no processo, no caso de 3%. E até, inclusive, o nome do país, lá, Panem, é uma referência a isso, ao pão e circo, né? Que era uma estratégia romana de controle da população, né? Juntavam a galera toda lá no Coliseu, tinha lá a briga do pessoal, dava pão pra galera, era permitido um comércio ali dentro também. Então, através do entretenimento ali, eles conseguiam controlar a população mais pobre, né? Mas, e aí os Jogos Vorazes faz referência muito a isso também, né? A esse controle de massa através desse entretenimento e dessa política, na verdade. Porque a história de Jogos Vorazes, ela tem muita estratégia política por trás, né? Tanto que a protagonista, depois que ela consegue sobreviver e tudo mais, ela é usada pelo sistema como uma ferramenta publicitária, né, de que, olha só, ela, né, fazia parzinho com o outro carinha lá, e aí eles viram um símbolo de casal, olha só, e tal. E depois ela larga a mão disso e vai fazer uma propaganda política do outro lado, né? Mostrar, olha só, tem fome, tem guerra, estão matando todo mundo e tal. Então, ela é usada, né, para uma propaganda política dos dois lados, né? Tanto pelo sistema para mostrar, né, num primeiro momento, olha só, ela é um modelo de pessoa que se esforça, que é merecedora, não sei o quê, e olha só como ela aceita tudo isso, né? Mas era injusto, né? E é muito do que acontece, né? É muito interessante ver quando tem pessoas na nossa sociedade que elas acabam furando a bolha, vem de uma classe mais pobre e consegue subir na vida, que elas sobem com essa consciência, né? Muitas pessoas com essa consciência de classe, né? De que, eu subi, mas foi muito difícil. Então, esses tanto políticos quanto profissionais, é interessante porque, assumindo esses cargos de liderança, eles conseguem ter uma visão crítica e criar, né, mecanismos para que não precise ser assim. A gente não precisa se matar, né, para conseguir um mínimo, o básico na vida, né? Mas eu acho muito interessante também outra produção, que é o Parasita. A gente falou de Parasita várias vezes. No programa passado que a gente falou de cinema, a gente falou de Parasita, né, de Oscar. E para mim esse é um dos melhores filmes da história, assim. É um filme muito bom mesmo. Que fala sobre desigualdade social, né? E eu já comentei muito com a Vicky
dessa cena que eu vou falar agora. Não sei se eu falei no Pode Ser, mas pra mim eu acho que é uma das cenas mais geniais já filmadas. Que é quando a galera na família pobre, que trabalha pra família rica, ela tá lá escondida e tal, e eles precisam sair sem ser vistos e eles voltam pra casa deles. É uns 5 minutos de cena deles voltando pra casa deles. Mas essa cena ela mostra a diferença, o abismo entre uma família e outra. Porque a diferença geralmente realmente de um tá embaixo, a outra tá muito em cima, né? Quando eles estão lá escondidos na sala do casal, eles vão lá saindo, eles têm que descer uma escada para sair daquela sala. E aí depois o portão da casa dos ricos fica numa rampinha. Aí eles descem essa rampinha. Aí fica no alto de uma rua. Aí eles descem essa rua. Aí eles vão descendo até chegar no metrô. Aí eles descem no metrô. Quando eles terminam o percurso do metrô, eles saem do metrô, eles têm que descer uma escadaria para chegar no bairro deles. E aí eles têm que descer uma rua porque a casa deles é no final da rua. E a casa deles fica no subsolo. Então, assim, é genial para mostrar, e é muito forte, né? Para mostrar que realmente uma família tá muito embaixo e a outra família tá muito em cima. Essa cena expressa muito bem a desigualdade social. Mas a gente vai dar uma paradinha e volta no próximo bloco para continuar conversando. E a gente está de volta com o Pode Ser, e o assunto de hoje é um assunto que não é fácil, desigualdade social, é um assunto super sério, porque a gente vive isso, né? A gente enfrenta isso, é a realidade brasileira. A gente tem 2 índices que eu acho que são bem legais e que medem a desigualdade social. Um deles é o IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano. Eu acredito que é um índice bem conhecido, acredito que na escola todo mundo vê. E a gente tem um outro índice que também é bem bacana, que é o índice de Gini. E a diferença deles é que os critérios, né, avaliados são diferentes, mas o índice Gini, eu acho que ele acaba até sendo um pouco mais preciso, porque ele avalia a concentração de renda. Então a gente tem, por exemplo, o IDH, que ele é baseado na renda, na saúde e na educação de um país. Então a gente tem esses 3, né, pontos que são avaliados. Então se o país ele é bom, né, tem uma boa saúde, uma boa educação e tem bastante renda, ele é bem colocado no IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano. Mas a concentração, ela não é considerada. Então, por exemplo, países ricos podem ter um bom IDH, mas não necessariamente um país rico é um país que tem um país igualitário, um país equitativo. Porque, na verdade, a gente não está falando de concentração. E o índice Gini, ele vai falar exatamente disso, então da concentração ou, né, distribuição de renda. E o interessante da gente observar é que tem algumas situações, né, que a gente vê na lista de IDH, alguns países com regimes um pouco mais opressores e totalitários, assim, ou que não, a gente olha e estudando, a gente vê, a gente vê notícias, né? A gente sabe que é a realidade. Tipo Sri Lanka, sabe? O Sri Lanka tá na frente do Brasil no IDH. Só que a gente vê lá que tem muita crise política, problemas de divergência de religião, tem muita gente pobre também, né? A Arábia Saudita, né? São países ricos que têm acesso à saúde, educação, até tecnologia, mas por não levar em conta a distribuição de renda, eles ficam bastante acima, né? E no índice Gini acaba sendo diferente. Né? E tem uma pesquisa que a gente levantou na produção, que o Brasil ele está bastante ruim, né? Nas duas. Mas principalmente o que é mais preocupante é no índice Gini, né? Porque é o 9º país mais desigual do mundo, segundo uma pesquisa de 2022. Né? É muito sério, gente. É muito sério. Então, imagina, a gente é um país grande. Isso muita gente usa esse argumento
de que, é que o Brasil é muito grande. Os países que lideram o ranking de IDH e o índice Gini são países menores. Sim, os países que lideram, né? A Noruega, a Suíça e tal, eles são países menores que sempre estão ali primeiro, segundo lugar, né? Mas a renda é bem distribuída, são países que têm bastante dinheiro para o número de gente que eles têm lá dentro, né? Mas a gente tem países grandes, né, com a população, com bastante população, que também estão indo bem. Né? Tipo, os Estados Unidos, se eu não me engano, no IDH de 2021, eles estão em 21º lugar. Então, assim, é um país que tem 100 milhões de pessoas a mais que o Brasil. Tudo bem, a maior potência mundial, não sei o que lá. Mas ele tem muita gente, tem uma distribuição de renda melhor, tem mais acesso à educação e tudo mais, né? E tá melhor que a gente nesse índice. No IDH, até a China, apesar de ser a maior economia do mundo também, a China tem muita gente, cara, muita gente, e consegue ser melhor que a gente no IDH ainda é melhor avaliado, né? Mas outros países aqui da América Latina também estão melhor que a gente. Tipo, a Argentina e o Chile têm um IDH melhor, né? Então, a gente ficou para trás. O Brasil tá em 87º. Eu falo 87. 87º lugar no índice, no IDH, no Índice de Desenvolvimento Humano, que é feito pela ONU. Isso. Né? E daí são mais de 100 países, né? Eu não lembro exatamente quantos países são que estão nessa lista, mas o Brasil estaria aí mais ou menos na metade dessa lista. E no índice Gini, então, o Brasil tá péssimo, né? Então, lá no top 10, então, realmente é um índice bem ruim. E daí tem esses dois critérios, então. E mesmo países que estão bem colocados, né, no IDH, por exemplo, os Estados Unidos, muitas vezes não estão bem colocados no índice Gini, porque é a concentração de renda. Então, por exemplo, no IDH a gente tem uma conta, né, que a gente pega a riqueza que o país produz, né, pega o PIB do país e vai dividir isso entre as pessoas. Então, daí você tem a renda para saber se a renda é boa ou não. E no índice de Gini, ele vai ver a concentração. Então, assim, não adianta nada se os Estados Unidos, se o Brasil, se a China tem muito dinheiro. Se todo esse dinheiro está concentrado com uma parcela super pequena da população, enquanto né, o resto da população, né, enfrenta dificuldades e são pobres, e a gente sabe, né, que muitas pessoas passam fome, estão em condições de miséria. Então a gente tem esses dois lados, né? E é legal a gente ver, tem o relatório mundial da desigualdade de 2022 apontou que 10% dos mais ricos, ou seja, 10% da população mais rica, os caras que têm mais dinheiro, tem 76% da riqueza do mundo inteiro. Então, 10% dessa galera mais rica tem 76%, cara. É muito dinheiro. E da riqueza. Isso é posse, é carro, é apartamento. Colocando nessa realidade, são as posses, né? E 52% da renda. Então, 10% dessa galera mais rica tem metade da renda, do salário, né? Do prolabore, do mês dali, recebe 50% dos salários, vamos dizer assim, da renda do mundo. E a outra metade da população mais pobre aí tem 2% da riqueza. É muita desigualdade. Então, assim, é muito desigual, E isso gera muitos problemas, né? A desigualdade social, esse índice, ele está muito ligado, por exemplo, à elevação da violência. Países com maior desigualdade social têm índices de violência mais altos. E a gente vê isso ilustrado nos filmes, né, no cinema, nas séries, porque se a gente pega as séries que vão falar sobre pobreza, que vão falar sobre desigualdade, a gente vai ter muita violência e morte. A gente vê isso em Jogos Vorazes, a gente vê isso em 3%, a gente vê isso em Parasita, a gente vê isso em Round Six, e em diversas produções. E uma produção muito boa aqui brasileira, que a gente falou no programa passado também, é Cidade de Deus.
Exato. que mostra a realidade de uma favela do Rio de Janeiro, onde parece que é impossível você não estar envolvido ou não sofrer as consequências da violência. Uhum. Violência causada pela desigualdade. Porque quando a gente fala em desigualdade, vamos pegar lá o IDH que a gente falou. A riqueza do país, acesso à saúde, acesso à educação. Quando a gente fala de uma população marginalizada, é aonde a saúde não chega, é onde a educação não chega, é onde a renda não chega, né? E a gente vê essa realidade escancarada em Cidade de Deus. E uma coisa interessante que eu acho que é uma analogia que dá pra gente fazer, em Parasita eles mostram a galera descendo, né? A cena que eu falei. E no Brasil, essa analogia, ela é um pouco diferente. Ao contrário, os ricos aqui vivem nas planícies. E a galera mais pobre vive nas regiões mais acidentadas. Então, as favelas, muitas delas, né? As primeiras favelas do Rio de Janeiro ali, elas são no morro. E aí vai subindo, 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 e inclusive construindo as casas para cima, né? Então tem prédios lá, vai construindo uma casa em cima da outra, na beira de um precipício, assim, né? Tem muitas músicas de rap que falam sobre isso, sobre subir no morro, no alto do morro, que não sei o que, fala na realidade do morro, né? Que aqui no Brasil é o lugar que caracteriza a desigualdade, que caracteriza a população mais pobre, né? E é onde não chegam essas coisas. Uhum. É por isso que falar de meritocracia é tão complicado num país em que existe, em países, né, que existem desigualdade, porque a gente de fato não tem condições iguais. Então a gente sabe que, por exemplo, até uma alimentação inadequada, né, então uma criança que não tem uma boa alimentação, ela vai ter dificuldades para estudar e para fazer tudo, gente, com fome. O que a gente consegue fazer direito? Então é o básico. E a gente sabe que existem algumas políticas públicas, né, que tentam trazer mais igualdade, mas falta bastante ainda. Falta um trabalho de distribuição de renda e que dê mais oportunidades para quem não tem, porque de fato é difícil. A gente estava até falando sobre universidade no primeiro bloco, e uma coisa que eu acho muito evidente é assim, pessoas que geralmente estudaram na escola pública a vida inteira acabam indo para universidades particulares, e pessoas que estudaram, né, em universidades, em escolas particulares a vida inteira vão para as universidades públicas, como você colocou. E é isso, porque muitas vezes, até quando essa pessoa que veio de escola pública consegue se esforçar, estudar e passar numa universidade pública, às vezes ela não tem condição de se manter, porque geralmente ela vai ter que mudar de cidade. Então é todo um sistema muito complicado. Então a gente tem uma população mais pobre que precisa se esforçar, às vezes ele trabalhar para estudar numa universidade particular, e às vezes uma universidade particular que nem tem uma qualidade muito boa, porque a mensalidade é muito grande. E nossa, sem contar que assim, você numa família que pobre, que precisa de mais renda para conseguir as coisas básicas, você vai parar para estudar ou você vai procurar um emprego? Exato, né? É difícil. É difícil. Bem, a gente já continua essa conversa daqui a pouquinho no próximo bloco. Não saia daí. Estamos de volta e, Vicky, por isso é tão importante, né, quando a gente fala de desigualdade social, falar de políticas públicas, né? Que raios são as políticas públicas? São as políticas, né, são ferramentas para tentar dar uma igualada na balança. Então, levar a educação para as famílias que não têm condição de ter acesso a uma educação melhor, né? Levar saúde para a galera que não tem condição de pagar um convênio médico, mas que tenha condição realmente de ter um acompanhamento de saúde, de se cuidar bem, né?
E outras ferramentas também. A gente tem sistemas de cotas no Brasil e cada vez tem, né, a gente tem a possibilidade de criar novas políticas públicas, para isso que servem aí os nossos deputados, os nossos vereadores aqui na Câmara, para atender a população e principalmente para representar essa população que muitas vezes é a maioria, mas é a que tem menos acesso. É verdade. E uma coisa que eu gosto de lembrar, sempre quando a situação tá difícil, tá complicada, ou quando a gente vê notícias, né, muito tristes, né, igual durante a pandemia, a gente viu que o índice de insegurança alimentar aumentou muito, então mais famílias passando fome no Brasil. Uma coisa que eu gosto bastante de lembrar é que quando a gente fala de IDH, índice Gini, a gente se compara muito, então a gente olha para outros países e fala, nossa, mas que vergonha, olha o Brasil, a gente, né, não consegue fazer como Estados Unidos faz, ou como Noruega faz, como a Austrália faz, enfim, qualquer um que esteja acima da gente. Só que algo que a gente tem que lembrar é que a gente foi um país colonizado, então assim, a gente tinha a nossa população que foi quase dizimada, né? Os indígenas. Exatamente. E então as pessoas, né, a gente teve os europeus que chegaram no Brasil, pegaram basicamente tudo que eles podiam de bom. Para o Brasil. Estupraram as nossas mulheres, né? Então, assim, trouxeram as doenças, roubaram as riquezas e foram embora e deixaram a gente aqui à mercê da nossa própria sobrevivência. Então, assim, a gente tem que lembrar que a gente é uma sociedade que cresceu e se desenvolveu em cima de muito abuso e exploração. Então, a gente tem os povos indígenas, a gente tem os negros que foram trazidos para cá e abandonados também, e os opressores. E assim, lógico que hoje eu acredito que a gente tenta viver em harmonia, mas no começo, né, os europeus eles chegaram para assim, tipo, governar, né, no caso, reinar o Brasil. E a gente cresceu nessa sociedade que precisou, né, então viver com muita dificuldade. Então, gente, sempre que vocês olharem para outros países e para esses índices, lembrem também que os nossos desafios são grandes. Então, para a gente conseguir uma igualdade, a gente vai ter que lutar e trabalhar muito mais que um outro país que não foi explorado. E isso eu acho que chega até em termos de consciência do brasileiro como um povo, né? Sim. De olhar para uma nação e realmente querer que todo mundo cresça junto, né? Eu acho que esse é um grande ponto-chave. A gente precisa, sim, pensar na galera mais pobre, né? Que, inclusive, a gente se inclui nisso, né? Sabe? Pobres. Porque, cara... Gente, jornalista é pobre, tá? Se você acha que, nossa, eles estão na TV, eles têm microfone... Jornalista é pobre. Não. Se você quer ser rico, não seja jornalista. e assim, Vicky, eu, por exemplo, caí nessa de que eu passei numa federal, mas não tinha como meu pai me manter em outro lugar. Eu fiz uma faculdade, fiz um FIES e tal. E não precisa ser assim, né? A gente tem que pensar nas gerações futuras, continuar com políticas públicas para melhorar o nosso país para todo mundo. É isso, eu acho que esse é o recado, né, Samu? Esse assunto rende muito, mas eu acho que a gente deixou o mais importante. E esse lembrete mesmo, gente. Lembra que a gente tá lutando, tá batalhando, e essa consciência coletiva. Vamos pensar coletivo, porque os mais pobres são a maioria. Então, se a gente se juntar, né? A gente consegue fazer a gente país consegue muito pagar top. mais boleto. É isso. Brincadeira. Gente, muito obrigada por assistirem. A gente espera que vocês tenham gostado do programa de hoje. É isso aí, galera. E voltamos na semana que vem com mais um. Pode ser? Pode ser? Pode ser, gente. Tchau, tchau.